sobre essa tribuna para falar mais uma vez sobre a inversão de valores que tem no nosso país, pelo menos por parte da esquerda e daquelas autoridades que estão no poder, infelizmente. O descondenado já começa por ele, um ex-presidiário que ocupa o cargo mais alto da polícia do nosso país, que é a presidência da República. Um STF formado por ministros, alguns deles que, ao invés de protegerem a Constituição e as leis do nosso país, são os que mais atacam, sobretudo, o ministro Alexandre de Moraes, que agora se tornou, como bem disse o delegado Caveira, é o imperador do Brasil, né? Sai da poltrona de ministro do STF e agora está fazendo política. Vai até o Rio de Janeiro emparedar o governador do estado do Rio de Janeiro, como que fosse o poder executivo, como que tivesse outra função a não ser a de ministro do STF. Infelizmente, essa inversão de valores e que muitos pagam um preço alto por conta dessa crise institucional, crise política do nosso país, inclusive com a liberdade e até com a vida, como é o caso do Clezão, como esqueceu o Clezão, que tinha a orientação da PGR para ser colocado em liberdade, um pai de família, ficha limpa, empresário, trabalhador, pagador de impostos, foi preso pelo ministro Alexandre de Moraes e morreu na cadeia. Deixou 2 filhas, a esposa, órfãos de pai, um pai de bem, enquanto bandidos tomam de conta do nosso país. E por que não lembrar aqui da deputada mais votada do nosso país, a deputada Carla Zambelli, a qual eu presto minha continência, quase 1 milhão de votos. A democracia está sob ataque. E eu queria chamar a atenção da embaixada italiana, da primeira-ministra Giorgia Meloni, né, para essa violação de direitos humanos contra a deputada Carla Zambelli, que hoje se encontra presa na Itália, condenada aqui pela Suprema Corte do nosso país, uma prisão política, uma perseguição política baseada apenas na delação de um sujeito que é mentiroso e criminoso. Quanto mais montaram lá, forjaram tudo, como está muito bem exposto pelo ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, o Tagliaferro, que havia esse gabinete paralelo do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e lá de forma muito clara diziam que precisavam acabar, destruir a deputada Carla Zambelli, que é a deputada mais votada em 2022 do nosso país. Infelizmente agora está como presa lá na Itália, uma perseguida política. E o que dizer do Eduardo Bolsonaro, também um exilado político, alguém que teve que ir para os Estados Unidos porque senão estaria preso, igual a deputada Carla, igual o Daniel Silveira, quase 5 anos de Daniel Silveira preso, senhor presidente, preso por crime de opinião que não existe no nosso país. E aí parece que a Bíblia diz que o pecado da omissão é tão grave quanto o pecado da ação. Tem o pecado da ação, que é o que Alexandre de Moraes está fazendo, contrariando as leis do nosso país, está atacando, perseguindo opositores políticos do regime de esquerda do nosso país. E tem o pecado da omissão, são aqueles que se calam, deputados, senadores, que deveriam estar aqui esbravejando. Por muito menos a esquerda faz uma zoada enorme. Prova é semana passada, final de semana estiveram nas ruas, bravos, esbravejando por conta de morte de criminosos armados de fuzil lá no Rio de Janeiro. A gente fica vendo toda essa perseguição e, infelizmente, muitos deputados, senadores não se posicionam. Então não pecam pela ação, mas pecam pela omissão. Então o que dizer também do Alan dos Santos, e de tantos outros perseguidos políticos que estão fora do Brasil, estão exilados na Argentina, nos Estados Unidos, porque se vier para o Brasil vão ser presos por crimes que não existem no ordenamento jurídico do nosso país. Então, senhor presidente, continuamos aqui, mais 30 segundos, senhor presidente, continuamos aqui nessa tribuna, denunciando essa violação de direitos humanos. Não é à toa que a maior democracia do mundo, os Estados Unidos, tem aplicado sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades do nosso país. Não é por acaso, não é por fofoca, mas é porque, de fato, existe uma violação de direitos humanos. Já não temos mais um Estado democrático de direito nos moldes que, de fato, a Constituição prega. Então, por isso, precisamos continuar aqui defendendo, sobretudo, a anistia. A anistia ampla, geral e restrita não pode ser esquecida. Precisamos continuar aqui como verdadeiros atalaios defendendo essa anistia. Eu tenho dito que é o projeto mais importante a se passar nessa legislatura, é a anistia ampla, geral e restrita, para poder cessar a injustiça. Não é nem fazer justiça, mas cessar a injustiça que tem ocorrido em nosso país
podendo aí, se Deus quiser, socorrer esses que estão com a liberdade cerceada. Agradeço a oportunidade mais uma vez, senhor presidente. Continuaremos aqui defendendo a liberdade do povo brasileiro. Eu tenho dito, é o bem mais importante. Lá no nosso Nordeste a gente diz, a água é importante. O poço na comunidade, o poço de água é importante. Mas tão importante quanto a água, quanto o poço perfurado em uma comunidade onde não se tem água, é a liberdade. Porque sem liberdade você não vive plenamente. E por isso nós temos defendido aqui, inclusive, a liberdade do nosso presidente Jair Bolsonaro, perseguido político, preso sem causa, em um país onde, infelizmente, criminosos estão em liberdade. Deus salve o Brasil!